Olá, pessoal, muito boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Sentileges e ao Luiz pelo convite, e a todos os presentes, senhoritas, senhoras, senhores. E, rapidamente, 10 minutos, gostaria de tocar alguns assuntos que talvez alguns de vocês já tenham visto, ou, com certeza, já tenham estudado, analisado, ouvido a respeito. Muito obrigado. Para iniciar rapidamente, quem não nos conhece, a Legalbot é uma empresa de tecnologia nos moldes startups, e a gente veio fornecendo tecnologia, entendendo dores do setor regulado, de quem é consumido, quem consome a legislação, quem consome a regulação. Então, do ponto de vista de organizações. E ao longo desses 8 anos de vida, nós aprendemos muitas coisas que poderiam ser compartilhadas com vocês e com todos os elementos acima. Nós entendemos que para resolver um problema de uma dessas bolas, no caso as organizações, quando elas interagem com a regulação, não basta somente olhar as organizações e as regulações. Eu precisava ver todo o sistema regulatório, que envolve legislação, demandas da sociedade, parlamentos, enfim. E nesse período, nós identificamos alguns pilares que eu gostaria de compartilhar com vocês, até porque não somente parlamentos, mas todos os outros agentes, todas as outras partes interessadas também podem se beneficiar. E eu espero que possamos aprimorar conjuntamente. Então, basicamente, esses 7 pilares que eu trago para vocês, que eu chamo de abordagem comum para todo o ecossistema. No primeiro ponto é a abordagem Agile. É uma abordagem muito recente, tem somente 20, 25 anos, e ela tem a característica de ser um aprimoramento contínuo e progressivo sobre a maneira como nós tratamos tecnologia. E diante da obsolescência que as tecnologias que têm, e que nós vivemos hoje na sociedade, muitas outras áreas, os setores, âmbitos da sociedade, também têm se beneficiado dessa abordagem. Então, hoje, você já começa a ouvir Agile Governance, Agile Regulation, justamente pela forma como eu consigo aprimorar, passar e resolver problemas de obsolescência, e, ao mesmo tempo, corrigir rotas, porque o que talvez fosse ideal no passado não seja mais, ou no futuro seja até maléfico. O segundo ponto é sobre abordagem de base de dados. O que nós aprendemos foi que, cada vez mais, quando a gente aplica inteligência artificial, quando a gente utiliza, a relevância das bases de dados crescerão. Quando eu falo base de dados, seria base de dados abertas, bem estruturadas, e um assunto que daqui a 1 ano, 2 anos, vamos começar a falar, que é a responsabilidade distribuída pela manutenção de uma base de dados atualizada. Porque vai ser praticamente impossível você manter as bases de dados atualizadas, e se não estiverem atualizadas, corrigidas, seguras, olha a palavra, segura, será muito difícil os robôs fazerem o seu papel como deveriam fazer. Outro ponto é o que nós chamamos de Streamline by Design, que hoje eu fiquei muito feliz ao ouvir várias pessoas dando vários exemplos. Seja o Alisson com E-Cidadania, seja o Lauro com as notas explicativas, seja o próprio Vitor comentando da importância que é a gente utilizar a tecnologia e repensar o processo como um todo. E quando a gente fala by design, como o objetivo que eu quero alcançar, que seja deliberação, transparência, participação pública, essa tecnologia pode mudar por completo a maneira como a gente atua. E realmente essa tecnologia ela é muito relevante. Não sei se tão grande como fusão nuclear, ficção nuclear ou outras, mas realmente está entre as top 5. O que mais? A gente, daí internamente na Legalbot, a gente gosta muito do conceito, a gente criou o conceito de CARD. A gente olhou para o normativo, a gente viu a norma, e toda lei, toda norma, toda regulação, ela é em linguagem natural, e é um papel, uma coisa muito analógica. A gente falou, por que eu não digitalizo e torno a legislação aquele documento vivo, aonde, através de um CARD, nós chamamos de CARD, um cartão, eu posso interagir, posso discutir, posso incluir informações e enriquecê-la. Então, o conceito de CARD para a gente, ele é um ponto central na plataforma, e eu entendo que isso pode ser levado para todos os demais agentes que vocês estão vendo no ecossistema. O outro ponto é AI Driving
a AI Driving Platform. É uma plataforma baseada em IA. Mas de que forma? De forma totalmente ampla. Onde for possível conseguir benefícios, facilitar com IA, eu devo estar utilizando. Então, a gente utiliza no back, através de tecnologias que facilitam a ontologia, criação de ontologia, taxonomia, até interpretação, sumarização, enfim. Depois, um outro ponto que pouco se fala e é muito relevante é a visão, o behavior de sistemas complexos. Esse é o fato gerador que empurra para as demais serem tão relevantes. A gente vive num mundo complexo hoje. Então, a democracia hoje está em risco porque o sistema complexo, nós não estamos acostumados a lidar com comportamentos emergentes, com comportamentos não esperados, comportamentos não lineares. Então, ter essa familiaridade de sistemas complexos para a sociedade, para o sistema regulatório, ele é fundamental. E, por fim, nós deveríamos incorporar o conceito de inteligência coletiva. Porque, como alguns de vocês comentaram hoje aqui, a IA não deixa de ser uma tecnologia como um Excel, que gera produtividade, gera benefício, mas o resultado final será o quanto da inteligência coletiva, homem mais máquina, essa tecnologia vai poder proporcionar. Então, o IA é um meio pelo qual eu vou amplificar a inteligência coletiva de forma que beneficia toda a sociedade. Então, conceitos de inteligência coletiva são importantes também, e eu acredito para todos os agentes. Bom, enfim, então a LegalBot ela tem os princípios que eu passei para vocês, e acredito que é um assunto que seja diferente e valioso. O que eu queria tratar agora rapidamente é sobre REG. O que é REG para quem não está tão familiarizado? REG eu poderia dizer que é um subconjunto de GenAI, né, de LLM. E o que tem de diferente nela e por que ela está tendo um destaque muito maior recentemente? Porque ela envolve recuperação de informação. E quando eu falo sobre recuperação de informação, eu posso limitar o escopo da onde o robô irá se basear para me dar uma determinada resposta. E o fato de eu limitar o escopo de onde ele se baseia para me dar a resposta, reduz a alucinação, que é um problema, como vocês viram, no momento, um dos maiores. Talvez, e muito provavelmente, não será relevante nos próximos anos por conta do esforço agora, mas hoje é. Basicamente, um slide definindo, que é uma busca semântica, que recupera informação e fornece e facilita. Por que REG é importante? Como o João comentou, LLM, GenAI, não deixa de ser um modelo estocástico que fornece uma probabilidade de uma palavra futura, ele te dá o próximo passo. E como é um modelo matemático, ele não pensa como um ser humano, ele pode cometer erros. Então, até um artigo que eu gosto bastante recente, é que a alucinação ela pode ser muito mitigada, mas jamais eliminada. Por quê? Porque é um modelo, o modelo tem erros. O modelo nunca vai ser o território, né? O mapa não será o território. Então, para quem não está familiarizado, funciona mais ou menos dessa forma, uma maneira lúdica de você ver como a GenAI funciona. Ela considera todo o histórico em camadas escondidas e aí joga a próxima palavra. E realmente é tão impressionante hoje que até parece mágica, né? Você conversa como se fosse um ser humano que está na sua frente, mas não é. É simplesmente um modelo. E por que a regra é importante? Ela combina LLM com a busca. E aí, essa delimitação é que faz e torna a reg tão relevante. Para vocês saberem como uma reg é montada, como ela é construída, há um processo como tudo nessa vida. Ela começa com a coleta das informações, que pode ser qualquer um daqueles dados legislativos ou qualquer outro dado, notícia, regulação, comentários, Twitter, enfim. Eu tenho um processo que eu tiro, eu transformo de palavras para números, que nós chamamos de vetores, e esses vetores ficam armazenados. Bom, uma vez armazenado numa base de dados vetorial, eu posso fazer uma pergunta que também será transformada em vetor. Essa pergunta que é transformada em vetor utiliza um algoritmo que aproxima as palavras da pergunta com as bases de dados vetoriais e ela devolve um resumo do conjunto de palavras que mais se aproximou da pergunta que você fez. Então, de uma maneira bem rápida, é assim que a recuperação acontece. E, por fim, o que você vê? Você só vê uma tela de resposta, uma tela te respondendo, te interagindo contigo. Essa tela, o ideal é que eu tenha feedback loops, que é o quê? É o retorno
do que eu estou buscando para que eu aprimore o algoritmo, e continuamente ele é aprimorado. Quem convive com o GPT já percebeu que ele continuamente está melhorando, não é? Por conta desses feedback loops. Quando você dá um curtir, por exemplo, no Instagram, dá um curtir num Twitter, ou um curtir no próprio GPT, você está retroalimentando a tecnologia. Para quem também não está acostumado com a parte matemática, mas está acostumado em fazer buscas, um paralelo, busca por palavras, que é a tradicional, e a busca semântica. Na palavras, eu ensino a palavra, inteligência artificial, ela vai te trazer. Na semântica, você faz uma pergunta e ela contextualiza, ela hipercontextualiza. Por que hipercontextualiza? Eu posso fazer perguntas muito específicas e se o algoritmo for bom o suficiente, ele vai te trazer uma resposta extremamente acurada. E a arte do modelador, da pessoa que cuida do algoritmo, é criar um algoritmo que te traga com aquela precisão que você deseja, que naturalmente é a melhor possível. Para contextualizar melhor uma tela, né, de busca, essa aqui, e eu explicando, nesse caso, a nossa busca semântica. Então, você escreve a questão ali, você tem no nosso caso, está pequena a letra, né? Ela está explicando o volume de normas que está relacionado à pergunta, ele faz um resumo baseado no conteúdo da evolutiva, dos normativos, das leis, nesse caso, e embaixo ainda te traz resumos específicos sobre cada conteúdo que foi utilizado para devolver a pergunta que você fez. Então, quer dizer, é uma maravilha com N aplicações, certo? E aí, para concluir, puxa, qual que é o benefício que nós temos de uma tecnologia como essa para o caso legislativo, né? Eu posso ter um rápido acesso à informação, eu posso ter uploads, eu posso atualizar rapidamente a base, naturalmente fica atualizada para mim, eu posso ter uma redução, eu posso, por meio de REG, reduzir as alucinações do modelo de LLM, porque eu estou delimitando. Eu posso muito bem fazer pesquisas de eficiência, por exemplo, algumas pessoas consomem a plataforma, pediram para trazer informações da CVM sobre organizações. Eles fazem comparativos entre as organizações. Puxa, compare a Vale com o TOTUS a respeito de ESG. O que tem em uma que não tem na outra? Como que eu estou frente a essas organizações? São perguntas que naturalmente eles fazem e me dá essa eficiência na pesquisa, que poderia às vezes perder dias fazendo, você faz em poucos segundos. E, por fim, a hipercontextualização. Dependendo da forma como você escreve os prompts, isso eu acho que é algo já natural para muitos de vocês, você consegue uma resposta extremamente eficiente. Enfim, esses são alguns dos pontos que eu destaco. Não são os únicos, mas é um incentivo para que todos vocês pensem seriamente em implantar regs no seu trabalho. Para fins de apresentação, eu sempre deixo base alguma referência técnica. No nosso caso, a gente utilizou o que se chama de REG racional para ter as respostas. Então, é um tipo de tecnologia de REG que você automaticamente cria agentes. Esses agentes criam, nós chamamos de mapas de gráficos, numa base de dados intermediária chamada Neo4j. E, através dessa base, é que os robôs navegam nos documentos, extraem um conteúdo limitado para gerar resposta em cima desse conteúdo limitado. Hoje, a acurácia dessa tecnologia, comparada com o GPT, é bastante superior. Então, é um exemplo de como vocês podem estar implementando uma tecnologia como essa. Enfim, está aí para que todos possam divulgar, aplicar e se beneficiar de tudo que nós temos criado aqui nos últimos anos. Enfim, estou à disposição. A gente tem um conceito muito forte de inovação aberta, de discussão, de trazer, de entender problemas e sugerir ideias. Enfim, está o meu contato para todos. Muito obrigado e parabenizo novamente esse evento incrível.